No Saber Direito desta semana, a professora Núbia de Paula traz um curso para atualizar o seu conhecimento sobre direito administrativo. Ela vai abordar a organização, os princípios, os atos e os poderes. Também vai falar sobre bens, responsabilidade, controle, agentes, improbidade e intervenção. Assista à segunda aula. Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do Saber Direito da TV Justiça. É um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Núbia de Paula, sou professora de Direito Administrativo, doutora em Direito e advogada. E juntos vamos desvendar os principais temas mais interessantes, mais atuais do direito administrativo. E para essa aula de hoje eu preparei 3 temas muito interessantes: princípios, atos e poderes administrativos. Vamos começar nossa aula com os princípios do direito administrativo. Princípios são vetores interpretativos. Eles servem para que uma determinada norma jurídica ela possa ser interpretada e ela possa ganhar aplicabilidade para um determinado caso concreto. Isso por quê? Porque a gente parte do pressuposto de que toda norma ela é um pouco incompleta. Se ela é um pouco incompleta, a depender do caso que nós vamos analisar, nós precisaremos ponderar através dos princípios o que será ideal a ser feito. Nisso, nós temos os chamados princípios mínimos do direito administrativo. O que são os princípios mínimos do direito administrativo? São os princípios que formam uma atuação do administrador público. Significa que o administrador, na tarefa de administrar, de gerenciar na sua atividade política, tem que se pautar minimamente por esses princípios. Esses princípios estão expressos na Constituição, no artigo 37, caput, e tem um mnemônico para eles, que é o LIMPE. L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Esses 5 princípios, eles formam os pilares dos princípios expressos da administração. E aqui no direito administrativo, eu já preciso te alertar de algo muito importante. Violar princípio tem o mesmo efeito que violar uma lei. Se o administrador, se o agente público, na sua atuação funcional, violar algum princípio, esse ato ele vai ser invalidado. Esse ato é nulo ou anulável, a depender da amplitude dessa violação. E, inclusive, a violação a princípios da administração pode representar ato de improbidade administrativa, previsto na Lei 8429 de 92, lá no artigo 11, que diz que violar princípios do direito administrativo pode configurar ato de improbidade. Dito tudo isso, vamos então aos princípios propriamente ditos, começando pela legalidade. A legalidade no direito administrativo é um pouco diferente da legalidade no direito privado. Isso por quê? Porque o direito administrativo é um ramo do direito público e o direito privado, representado pelo direito civil, pelo Código de Defesa do Consumidor, representam uma legalidade mais estrita. O que eu quero dizer com isso? Com certeza você já ouviu a expressão: posso fazer tudo o que não esteja vedado em lei. Como eu sei que eu estou agindo corretamente, tomando como parâmetro o Código Civil? O que não é proibido é permitido. Você já ouviu isso? Tenho certeza. Isso é para o direito privado, porque no direito privado ele se pauta pelo princípio da não proibição em lei. Então, se a lei não proíbe, é permitido. Se a lei não veda, é porque pode. Se a lei não coloca que é defeso, que é proibido, então eu posso praticar. Aqui no direito administrativo é um pouco diferente. O princípio da legalidade ele tem outro critério, que é o critério de subordinação à lei. Ao administrador público, ao agente público, só é permitido atuar quando a lei diz que é. Por isso que tem uma expressão que diz que administrar é aplicar a lei de ofício. O administrador, ele não vai escolher o que pode fazer ou não fazer. O ato de administrar não é um ato que ele escolhe livremente. Alguns atos do administrador existe uma flexibilidade, o que nós chamamos de discricionariedade. Já outros atos, são taxativos em lei. Vou te dar um exemplo. Aposentadoria compulsória. Aos 70,
ou 75 anos. José é um dos melhores servidores que eu tenho. José completou 70 anos. Independente se eu adoro o José, o trabalho dele, ele vai se aposentar compulsoriamente aos 70 anos, porque a lei diz que é assim. Diferente é quando eu tenho a punição de um servidor. E a lei, por exemplo, me dá uma flexibilidade. Olha, Joãozinho violou, cometeu uma infração funcional e você, administrador, pode penalizá-lo em 30 a 90 dias de suspensão. Eu vou analisar o conjunto probatório, vou ver se ele já é reincidente, se ele já teve advertência e decido, dentro de 30 até 90, a punição de Joãozinho. Perceba, então, que independente se é um ato taxativo ou se é um ato onde há uma flexibilidade, nesses dois casos o administrador só atuou porque a lei disse que ele podia atuar. E dentro dos limites que a lei disse que podia atuar. Isso é o princípio da legalidade. Fazer exatamente o que a lei estabelece. Portanto, administrar é aplicar a lei de ofício. Nubia, me diz uma coisa, existe silêncio no direito administrativo? Porque lá no direito civil, não sei se você se lembra, tem uma frase célere, né? O silêncio importa a anuência, exceto quando a lei e os costumes disserem exatamente o contrário. Parece até um poema, né? Aqui no direito administrativo não é bem assim. O que significa silêncio no direito administrativo? Essa pausa foi proposital. Nada. Silêncio não significa nada. Então, se a lei disse que sim, você faz. Se a lei disse que não, você não faz. O silêncio não implica anuência aqui no direito administrativo, porque o princípio da legalidade é o princípio de subordinação à lei. Vamos, então, ao nosso segundo princípio, princípio da impessoalidade. O que é algo impessoal? Impessoal é aquilo que não pertence a uma pessoa em específico. Impessoal é aquilo que tenta ser o mais isonômico possível, o mais igualitário possível. Quando eu trago o princípio da impessoalidade para dentro da administração pública, eu preciso ter dois vieses. O primeiro viés é que o administrador, no seu ato de administrar, ele precisa ser imparcial. Ele precisa tratar a todos de maneira que não haja privilégios ou que não haja ali o que nós chamamos de prejuízos. Eu não posso levar em consideração critérios pessoais para atribuir uma vantagem ou desvantagem a alguém. É o que a Constituição diz de princípio da igualdade. Eu vou tratar a todos de maneira igual, na maneira em que se igualam, ou na medida em que se igualam, e de forma desigual na maneira em que se desigualam. Dentro dessa questão da impessoalidade, eu gosto sempre de citar uma decisão muito importante do STF no que tange o chamado fator de descrimen. Você imagina o que é descrimen? Porque quando a gente fala, principalmente nos dias de hoje, né, discriminação, você já pensa que é algo negativo. Porque a discriminação tende a ser utilizada de forma pejorativa, de forma a minimizar, de forma a coisificar, de forma a rebaixar um em detrimento do outro. Só que a raiz da palavra discriminar significa separar. Eu posso separar para o bem ou posso separar para o mal. Por isso que o STF decidiu o seguinte: o fator de descrimen, o fator de discriminação, ele por si só não viola o princípio da legalidade da impessoalidade. Discriminar por si só não significa que eu estou violando um princípio, não significa que eu estou cometendo algo errado. Tudo depende para que eu estou discriminando. E aí o STF disse, olha, o fator de descrimen, ele tem que ter ligação com o cargo a ser exercido e ele tem que atender ao objetivo da norma. Nossa, Núbia, não consegui compreender. Vou te dar um exemplo que você vai captar o que eu estou dizendo. Vamos imaginar que num edital de concurso público para a magistratura esteja vedada a participação de pessoas que não tenham mobilidade física nos membros inferiores. Esse fator de descrimen tem ligação com o cargo a ser exercido? As pessoas que não têm mobilidade nos membros inferiores, elas não podem ser magistradas? Percebam que esse fator de descrimen, ele viola o princípio da impessoalidade, ele viola o princípio da legalidade, ele viola a Constituição, viola a dignidade da pessoa humana, porque não tem ligação. Eu posso muito bem ter magistrados que tenham lá uma paralisia parcial ou total e que sejam excelentes magistrados. Isso não vai impedir que o cargo seja exercido. Agora, olha a diferença. Eu tenho um edital para um concurso de salva-vidas. Olha que lindo. Uma praia paradisíaca, concurso de salva-vidas. E o requisito que está lá no edital é saber nadar.
Aí eu fico possessa. Como assim saber nadar? Esse requisito é um absurdo. Sério? Saber nadar é um requisito absurdo para o cargo de salva-vidas? Então perceba que esse fator de discrime, ele é compatível com o cargo a ser exercido. E é isso que o STF diz. Discriminar por si só, solto, ele é algo que é nocivo. Mas eu preciso contextualizar esse discriminar. Portanto, o fator de discrime, ele é considerado positivo se ele estiver ligado ao objetivo da norma e ao cargo a ser exercido. Só que eu disse para vocês que o princípio da impessoalidade ele era visto sobre dois vieses, né? Esse é um. E o outro? O outro é a questão da impessoalidade do agente. O agente não pode se autopromover. Isso é vedado. Então, quando a gente tem propagandas eleitoreiras dizendo Estevão da Cruz fez, Estevão da Cruz faz, porque ele é o nosso político, ele é o nosso governador, ele é o nosso prefeito. Isso é completamente ilícito. Isso caracteriza promoção pessoal do agente público e isso viola o princípio da impessoalidade. Sabem por quê? Porque não é o Estevão que faz, é o governo do estado que faz, é a União que faz, é o município que faz. O agente público está agente público. Ele não é agente público, ele não nasceu agente público. Aquilo ali é temporário, o mandato é temporário, o cargo é temporário, a administração não. Então, o que temos que promover é a gestão e não o gestor. E isso viola o princípio da impessoalidade se não for feito dessa forma. Então, até aqui, já vimos o princípio da legalidade e da impessoalidade. Vamos ao terceiro princípio, princípio da moralidade. O que é o princípio da moralidade? Moral é aquilo que é aceito em determinada sociedade. Moral. Isso é um conceito filosófico e sociológico. Só que a gente não vai ater ao princípio sociológico e filosófico. Eu quero trazer o que é moralidade administrativa. A moralidade administrativa é um princípio carente. Você ouviu certo. Isso mesmo, um princípio carente. Significa que o princípio da moralidade ele não é uma coisa só. O agente público que tem uma atuação moral é aquele que tem uma atuação ética, honesta, transparente, proba, é aquele que atende às finalidades para serem exercidas, é aquele que atende o interesse público. Então, raramente você vai encontrar numa decisão, seja de primeiro grau, seja dos tribunais superiores, uma condenação em um gestor público apenas porque ele violou o princípio da moralidade. Porque quando ele é imoral, automaticamente ele já foi ilegal. Automaticamente ele já foi impessoal. Automaticamente ele já violou o princípio da eficiência. Então, as condenações, elas são no sentido de colocar o princípio da moralidade sempre acompanhado. Por isso que eu digo que ele é um princípio carente. Ele nunca anda sozinho. Quando as condenações condenam por violação ao princípio da moralidade, há sempre um outro princípio junto com ele. Núbia, me dê um exemplo que pode ser cobrado nas provas, em concurso, e para que eu possa materializar a violação do princípio da moralidade. Súmula vinculante 13. A súmula vinculante 13 é a súmula que foi editada pelo Supremo Tribunal Federal que veda o nepotismo na administração pública. O que é o nepotismo? O nepotismo é a contratação de parentes sem concurso público para a administração pública, para exercer funções na administração. E aí eu tenho, pode ser ascendente, pai, mãe, descendente, filho, colaterais, irmãos, inclusive afins até o terceiro grau. O que é o parente por afinidade? Sogro, sogra, cunhado. Isso tudo não pode. Núbia, nem para cargo comissionado? Não. Nem para função de confiança? Não. A Núbia, então por que no meu município a esposa do prefeito, ela é atuante lá no CRAS? Por que o irmão do prefeito, ele é secretário de obras? Então ele está praticando o nepotismo? Será? Aí nós temos uma exceção. A súmula vinculante 13, ela não alcança cargos políticos. E como que eu sei que o cargo é político? A estrutura vai estabelecer quantos cargos são políticos, quantos cargos são efetivos, quantos cargos são comissionados, quantos cargos são ali através de função de confiança. E o cargo político, o Supremo Tribunal Federal já pacificou esse entendimento de que ele é de livre nomeação e exoneração e ele não está ali subordinado à súmula vinculante 13 porque não alcança, não é uma função administrativa, são cargos que podem ser ali ingeridos de forma política. Núbia, não acho legal.
Também não acho, né, gente? Muita coisa não é legal. Mas isso é o que é estabelecido até o presente momento. Então, dentro do princípio da moralidade, exemplo, súmula vinculante 13, ao contratar um parente sem concurso público por um cargo efetivo, perceba, eu atuei de forma imoral? Sem dúvida. Mas eu violei o princípio da impessoalidade. Porque o concurso público, ele não dá as mesmas regras para todo mundo? Independente se é Mariazinha, se é Joãozinho, se é Pedrinho ou Joaninha, todos vão submeter ao mesmo edital. Ao tirar essa oportunidade e atribuir o cargo à pessoa específica, eu estou direcionando a minha vontade. Eu estou violando o princípio da impessoalidade e, portanto, também violando o princípio da legalidade. E pode ser que eu esteja também violando o princípio da eficiência, a depender da atuação dessa pessoa na administração. Então, até aqui, legalidade, impessoalidade, moralidade. Chegou a hora de vermos o quarto princípio, que é o princípio da publicidade. O princípio da publicidade, ele está aí dentro do artigo 37 caput da Constituição, e ele estabelece que todos os atos da administração pública sejam públicos, sejam acessíveis. Núbia, por que tem que ser público? Inclusive, eu queria te perguntar uma coisa. Essa questão de colocar lá a remuneração, os salários dos agentes públicos no portal da transparência, isso não viola o princípio da intimidade? Porque, afinal de contas, é uma informação pessoal. Não viola o princípio da intimidade porque, ao comunicar, ao publicizar a remuneração, os rendimentos de um determinado servidor, por exemplo, permite a Joãozinho que fiscalize se aquele servidor ele tem uma vida compatível com os ganhos que ele tem. Afinal de contas, o cara ganha lá 7 mil reais, tem um iate, tem um helicóptero, tem uma coisa estranha. Será que ele não está fazendo algo de errado? Então, permite, através do portal da transparência, que haja uma autofiscalização, tanto da administração quanto da população, porque, afinal de contas, dinheiro público não é dinheiro de ninguém, é dinheiro de todos. Então, é importante eu entender como que esse dinheiro público está sendo utilizado. Então, o princípio da publicidade diz que todos os atos da administração, eles são acessíveis. Obviamente que existem informações, pela lei de acesso à informação, que estão ali restritas e há requisitos para serem consultadas. Informações que são classificadas como secretas, como ultrasecretas, como reservadas. Aí a lei de acesso à informação vai colocar essas exceções. Como assim? Vamos imaginar que Zé Facão, um meliante conhecido na região, ele faz uma petição para a Polícia Federal dizendo, olha, quero saber de todas as investigações que estão correndo a meu respeito. Será que é possível o Zé Facão fazer essa petição? Porque, afinal de contas, as informações não são públicas? E aí eu te respondo, não é possível. Porque o princípio da publicidade, ele não é absoluto, ele é relativo. Não serão públicas as informações que colocam em risco a segurança do Estado e a defesa nacional. Por isso que eu posso ter investigações sobre segredo de justiça, investigações sobre sigilo. Por quê? Porque isso permite a implementação daquela atividade, a efetividade daquilo que nós estamos fazendo. Bacana até aqui? Vamos respirar. Legalidade já foi, impessoalidade, moralidade e publicidade. Chegou a vez do último princípio expresso do artigo 37 caput da Constituição, que é a eficiência. Eficiência é diferente de eficácia. Isso vale a pena você anotar. Eficiência é o meio que você utiliza para atingir determinado resultado. É o modo, é o processo, é o início, o meio, até chegar até o fim. Já a eficácia é o resultado, é você atingir o resultado. Então, determinado medicamento, ele é eficaz. Ou atingiu o resultado? Perfeito. Mas será que ele foi eficiente? Vamos imaginar que eu estou com uma leve dor de cabeça, me incomodando, e aí eu prefiro vir e tomar uma morfina. Uma morfina para uma dor de cabeça. Vai parar a minha dor de cabeça? Sem dúvida, né? Inclusive pode parar outras coisas, mas vai parar a sua dor de cabeça. Mas será que foi o meio mais eficiente? Será que eu não teria outros meios, como um outro remédio, aquele marronzinho que vocês sabem como é que chama? Será que eu não teria esse remédio para tomar que resolveria também a minha dor de cabeça? É isso que nós estamos falando. É muito importante você entender que o princípio da eficiência ele foi introduzido na Constituição Federal através da emenda 45. A emenda 45 trouxe o princípio da eficiência para transformar a administração pública em algo gerencial, em algo que se preocupa com o todo. Porque até então,
tínhamos políticos que diziam, e isso é fala conhecida, roubei, mas eu fiz. Desviei, mas o hospital está pronto. Houve caixa 2, mas a estrada está funcionando. Será que basta entregar? E todo o dinheiro que foi o quê? Ali desviado nesse percurso. O mesmo hospital ele pode ser construído com X ou com 10X. Será que o meio que eu utilizei foi eficiente? Então, o princípio da eficiência é isso. É adotar os recursos mais econômicos, os meios mais econômicos possíveis para atingir o mesmo resultado. Vimos, então, os 5 princípios mínimos aí do direito administrativo. E aí você pode estar se perguntando, porque eu sei que você é muito estudioso, você é muito estudiosa, e está se perguntando assim, pois é, Núbia, mas eu já ouvi falar dos chamados princípios implícitos do direito administrativo. O que seria isso? Os princípios implícitos do direito administrativo são princípios que, embora não estejam taxativamente previstos na Constituição, no artigo 37, caput, eles são trazidos por legislações infraconstitucionais, legislações extravagantes. Vou te dar alguns exemplos. Lei 9784 de 99, que é a Lei de Processo Administrativo. A Lei de Processo Administrativo, no artigo 50, traz, por exemplo, o princípio da motivação dos atos administrativos. Então, ele diz, olha, nenhum processo administrativo, ele pode ser exarado, ele pode ser iniciado, prosseguido ou finalizado sem uma motivação. E perceba que esse princípio da motivação, ele já estava presente lá na Lei 9784 de 99, mesmo antes da alteração que nós tivemos na LINDB. LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que coloca lá que toda decisão ela precisa ser fundamentada, ela precisa ser motivada. Outro exemplo que eu te dou de um princípio implícito é a lei de licitação. A lei de licitação coloca para a gente vários princípios, como a questão da convocação do instrumento convocatório, da vinculação do instrumento convocatório, da sustentabilidade da licitação. Isso tudo são princípios implícitos. Então, os princípios implícitos, eles não são menos princípios do que os princípios expressos. Eles só não estão taxativamente previstos na Constituição. Núbia, então, quando eu violo um princípio implícito ou expresso, o efeito é o mesmo? Sim. Anulabilidade ou nulidade do ato administrativo. Então, no final desse primeiro tópico, eu chego à conclusão de que os princípios são essenciais para a atuação, para que possa coordenar a atuação do administrador e para que possa colocar limites na atuação do administrador. Porque, afinal de contas, nós sabemos que há a supremacia do interesse público. O interesse público sempre vai estar acima do meu interesse particular. Então, eu, Núbia, tenho um terreno. Eu cuido muito bem desse terreno, tem uma casinha lá nesse terreno. Vem a administração pública e diz para mim, olha, nós vamos desapropriar o seu terreno, porque nós vamos aqui alargar a via. Esse interesse público ele vai sobrepor-se ao meu, ainda que eu dê função social à minha propriedade, porque há um interesse público envolvido. Só que a administração, ao ter essa supremacia, ela precisa ter limites nesse exercício. E aí que entram os princípios, para limitar essa atuação. Porque senão, o supremo poder, se não há limite, ele se torna um absoluto poder. Que é o que a gente tinha na época dos reis, né? Que falavam que os reis era a figura de Deus na terra. E os reis tinham limite? Não tinham limite, porque a lei era a lei dos reis. Então, a administração, ela não tem uma atuação absolutista. A atuação dela é com supremacia, limitada pelos princípios. Bacana, né? Chegou o momento, então, de irmos para o nosso segundo tópico dessa aula, que são os atos administrativos. Eu particularmente adoro esse tema porque ato administrativo está em tudo. Você aprendeu o ato administrativo, você consegue compreender licitações, consegue compreender a intervenção do Estado na propriedade, consegue entender serviço público. Ele é o chavão para que você, então, desmistifique coisas aí na sua mente. É como se fosse aquela chavinha que a gente destrava, sabe? Tudo passa a fazer sentido. Vamos começar, então, pelo conceito do ato administrativo. O ato administrativo é a manifestação unilateral de vontade do Estado ou de quem lhe faça às vezes. Esse ato é regido pelo direito público, ele tem o objetivo de atender
o interesse público primário ou secundário da coletividade. E o mais importante, esse ato administrativo está sujeito a controle de legalidade pelo Poder Judiciário. É isso que é um ato administrativo. É o ato praticado pela administração ou por quem a administração deu esse poder para praticar o ato por ela. E aí nós precisamos entender duas coisas principais dentro do ato administrativo, que sempre será cobrado de você. Primeiro, os atributos do ato administrativo. E segundo, os elementos do ato administrativo. Núbia, para tudo. Atributo não é igual a elemento? Não, não é. Atributos são adjetivos, características, ok? O ato administrativo pode ter ou não, e isso não o desqualifica como ato administrativo. O atributo que eu vou dizer aqui, a maioria dos atos administrativos tem. Mas se por acaso um não tiver, não tem problema. Ele continua sendo um ato administrativo. Quer ver como é que você vai entender o que é um atributo? Olha eu, professora Núbia, não é verdade? Você vê as minhas características físicas. Meu cabelo, anelado, né? Porque eu sou de Minas, então eu falo anelado. Mas você aí do outro lado da tela pode ter os olhos azuis. Meus olhos são pretos. Isso nos torna diferentes com relação às nossas características, atributos, adjetivos, mas nós somos a mesma classe de pessoas, seres humanos. É a mesma coisa que acontece com o ato administrativo. Alguns têm umas características, outros têm outras características. Vamos falar desses atributos, então. O primeiro atributo é a chamada coercibilidade. O ato administrativo, em regra, ele é coercitivo. Ele impõe o cumprimento, independente da vontade do particular. E isso aí fica fácil você visualizar. Você estacionou em local proibido. Alguém te pergunta, aqui, posso te multar? É porque você estacionou em local proibido. Mas se você não quiser, eu não te multo, tá? Não é assim. A coercibilidade determina que o ato administrativo será aplicado, a sanção será aplicada, independente da sua vontade, porque é um atributo do ato administrativo, o poder de aplicar sanção. Outra característica do ato administrativo. Esse ato administrativo, ele vai emanar a vontade do interesse público. O ato administrativo representa o interesse público. E a maioria deles são assim. Eles vão entender essa questão de impor essa vontade, esse interesse público. Agora, perceba só. A autoexecutoriedade. Percebam que eu estou dizendo aqui de um atributo que é um dos mais cobrados. Dizem que é atributo do ato a autoexecutoriedade. Poder ser executado independente de requerer o cumprimento indireto pelo Poder Judiciário. Como assim? O ato administrativo, ele é autoexecutável e a autoexecutoriedade, ele existe porque a administração prevê qual que é o ato ou a omissão, a inércia. Se não for cumprido aquilo, ela prevê a sanção e ela mesma pode aplicar a sanção, sem necessidade de ir ao Poder Judiciário. No exemplo que eu dei, que você estacionou em local proibido, você acredita que a administração vai mover uma ação para o judiciário ir lá e rebocar o seu veículo? Ou ela automaticamente já aplica a sanção e reboca o seu veículo? É isso que eu estou dizendo. É a autoexecutoriedade. Ela institui a norma, ela fiscaliza e ela aplica a sanção. Só que a autoexecutoriedade, ela tem uma exceção, tá? Porque a autoexecutoriedade, ela se divide em duas. E eu vou explicar para você agora qual que são as espécies de autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade, ela se dá através da exigibilidade, que são os meios indiretos, ou da executoriedade, que são os meios diretos. Nossa, Núbia, bagunçou aqui. Vamos desbagunçar. A exigibilidade diz que a administração ela não pode utilizar-se de meios diretos para garantir que a sanção que ela aplicou seja cumprida. Já a exigibilidade diz que ela pode garantir que aquela sanção seja cumprida. A exigibilidade, ela acontece muito em obrigações de fazer, de não fazer. Vou dar um exemplo para vocês de uma determinada obra que está sendo edificada fora dos parâmetros legislativos e executivos. Vem a administração, embarga a obra e determina a demolição. Isso é executoriedade. Executoriedade. Direto. Agora, exigibilidade é quando envolve pecúnia, dinheiro.
quando a sanção é pecuniária. Lembre-se disso. Ela aplicou a multa, não aplicou? Porque você estacionou em local proibido. Ela rebocou o veículo, não rebocou? Tá lá no pátio, né, da autoridade lá de trânsito. Perfeito. E ela aplicou uma multa de R$500. Ela pode ir na sua casa, levar geladeira, levar fogão, abrir sua bolsa, pegar dinheiro e falar, vai pagar. Apliquei a multa, você vai pagar. É assim? Não é. Para isso, ela tem o que nós chamamos de execução fiscal. Ela vai ter que recorrer ao Poder Judiciário para poder mover a ação de execução para garantir que você vai pagar. Agora, olha como é que ela é inteligente. Ela utiliza de meios indiretos. Ela vai, você fala, mas eu quero meu carro de volta. Ah, você quer o carro? É só pagar a multa. Ela condiciona. Se você quer o carro de volta, você paga a multa e aí eu te devolvo o carro. Você quer, então, a liberação do seu habites? Só pagar, então, o INSS. Só pagar a dívida de PTU que você tem aqui e eu libero para você. Quer a certidão de nada consta? Você quer o seu documento 2024 do seu veículo? Então, paga a multa do veículo. Isso é condicionar, tá vendo? Porque envolve dinheiro. E o dinheiro ela não pode executar diretamente. Isso é muito legal. Dito então os atributos, que são as características, nós vamos agora para os elementos. Elemento é algo essencial. Se o ato administrativo não tiver todos os elementos, ele é nulo de pleno direito. Não existe nenhum ato administrativo que não tenha os 5 elementos que eu vou falar para vocês. E tem um mnemônico para isso. É o, fo, fi, co, mo. O de objeto, FO de forma, FI de finalidade, CO de competência e MO de motivo. Então, quais são os 5 elementos, requisitos essenciais para que exista, para que seja válido um ato administrativo? Objeto, forma, finalidade, competência e motivo. São 5 elementos. Preparado? Preparada? Vamos então a eles. Primeiro elemento é a forma. A forma, gente, é a roupa do ato administrativo. É como ele se apresenta para você. Então, o ato administrativo chega para você de que forma? Através de um decreto? Através de uma portaria? Através de uma circular? Através de uma lei? O ato administrativo é a roupa, é a estruturação externa que ele chega até você. A forma, ela não é livre, tá? No direito público, no direito administrativo, a lei vai estabelecer a forma que ela quer. Exemplo, decreto. Só pode ser aplicado, praticado pela autoridade do executivo. Então, se eu tenho autoridade do executivo, ele vai lá e expede um decreto. Portaria, eu já não tenho esse requisito. Então, a forma é um elemento obrigatório do ato administrativo. A lei vai dizer qual que é a forma. Significa que esse elemento é um elemento vinculado. Ele está escrito na lei, como deve ser a forma. Segundo elemento, objeto. O objeto do ato administrativo é a razão de existir do ato administrativo. E aí, eu quero que você guarde sempre isso. O objeto, ele vem a ser o seguinte. Perceba. Vou fazer um paralelo entre objeto e finalidade, tá bom? Porque embora sejam parecidos, eles não são iguais e se complementam. O que é a finalidade? A finalidade é o resultado que eu espero com a produção do ato administrativo. Eu estou desapropriando para quê? Porque eu quero construir casas populares? Porque eu quero alargar uma via? O que eu quero com essa desapropriação? Isso é a finalidade. A finalidade é o que nós chamamos de elemento mediato, aquilo que eu só consigo ao final, diferente do objeto. O objeto é o elemento imediato, é o que eu preciso fazer já para que eu atinja o resultado. Então, perceba que o objeto nada mais é do que o processo que eu vou adotar para chegar, para atingir ao melhor resultado. Por isso que digo, então, que o objeto é o elemento imediato, enquanto a finalidade é o elemento mediato. O objeto é o processo, enquanto a finalidade é o resultado. O objeto, ele pode ser descrito na lei de forma taxativa ou pode haver uma flexibilidade. Agora, a finalidade não. A finalidade é um elemento taxativo do ato administrativo. A lei sempre vai colocar que a finalidade será o interesse público. Então, perceba que até aqui nós já vimos alguns elementos do ato administrativo. Nós já vimos a forma,
a finalidade e o objeto. Vamos ver, então, a competência e o motivo. A competência nada mais é do que a medida de poder, o sujeito competente para praticar o ato administrativo. Essa competência, ela é irrenunciável, ela é imprescritível, mas ela pode ser delegável. A delegação da competência está prevista no artigo 13 a 15 da Lei 9784 de 99, que é a Lei de Processo Administrativo. Perceba que eu não posso abrir mão, em definitivo, da minha competência. Sou prefeito, eu não posso dizer, hoje eu não estou a fim de governar, vou mandar meu irmão no lugar. Não posso, né? Mas eu posso delegar em caso de quê? De ausência, férias, viagem. Essa delegação nos cargos políticos normalmente é estabelecida pela Constituição ou pela legislação infraconstitucional. E no âmbito do serviço público, eu também posso ser substituída ali por um colega nas minhas férias. Isso é o ato de delegar. A delegação é a atribuição provisória de competência. E eu posso delegar para quem está acima de mim ou para quem está abaixo de mim. A delegação não requer hierarquia. Diferente da delegação é a avocação. E eu quero alertar você. Núbia, eu já sei. Delegação é atribuir a competência provisoriamente a alguém. A avocação é quando eu pego a delegação de volta? Nada disso. A avocação não é o contrário de delegação. A avocação é quando o superior hierárquico, ele pega a tarefa que estava sendo desenvolvida por um subalterno e passa a exercê-la. Por algum motivo, seja porque ele acredita que esse subalterno não está exercendo adequadamente, por algum motivo. Então, perceba que isso é importante para você memorizar. A delegação, ela não requer hierarquia, acontece tanto de cima para baixo ou de baixo para cima. Já a avocação só acontece de cima para baixo. Eu, superior, pego a competência de quem está abaixo de mim. E precisamos ver o último elemento. O último elemento do ato administrativo, que é o motivo. O que vem a ser o motivo? O motivo é a razão de fato ou de direito que justifica a prática do ato. Por que você está praticando esse ato? É entender se eu estou praticando porque a lei determina, e aí eu estou diante de um ato vinculado, ou se eu estou praticando porque a lei determina, mas há uma flexibilidade para eu atuar. E aí, eu vou voltar num exemplo que eu já dei para vocês e que ele fica fácil de você guardar, que é a aposentadoria compulsória. A aposentadoria compulsória, ela está taxativamente prevista em lei. Então, qual a razão de Zezinho se aposentar? Ele atingiu 70 anos. A razão é de direito. Perfeito. Taxativo. Qual a razão do Zezinho ter sido punido com 60 dias de suspensão e não 30? Porque ele já tinha advertência. Ele já tinha outros processos anteriores. Foi grave o que ele praticou. Então, são razões de fato que levaram à prática e à penalização daquela sanção de forma diferente de 30 para 60 dias. Então, o motivo, ele é um elemento que pode ser taxativamente previsto em lei ou discricionariamente previsto em lei. Sobre o ato discricionário e vinculado, o que é importante você entender? Todo ato administrativo, ele tem todos os elementos. Sim. O ato administrativo vinculado, que é aquele que está em lei taxativamente, que não tem flexibilidade, ele tem os 5 elementos. E o ato discricionário, que é a punição lá do Zezinho, em 60 dias, ele também tem os elementos. E aí você vai me perguntar, Núbia, então qual a diferença de um ato discricionário para um ato vinculado? Já que os dois têm os 5 elementos. A diferença é que no ato discricionário, alguns elementos são discricionários. Eles estão previstos na lei de forma flexível. Já o ato vinculado, não. Todos os elementos estão taxativamente previstos em lei. A forma está prevista de modo taxativo, o objeto taxativo, a finalidade taxativa, o motivo taxativo, a competência taxativa. No discricionário, não. Alguns desses elementos, eles estão previstos de forma flexível. E aí eu vou te dar uma dica que você nunca mais vai se esquecer. Só o ato discricionário tem mérito administrativo. Núbia sempre quis saber o que é esse mérito administrativo. É a análise de conveniência e oportunidade.
Eu vou analisar se é conveniente, vou analisar se é o momento oportuno de eu praticar o ato. E sabe por que que só o ato discricionário tem mérito administrativo? Porque só o ato discricionário tem elementos que permitem essa análise, esse juízo de valor. Por isso, você se lembra, mérito. Escreva aí na sua material, mérito. M de motivo, O de objeto. Significa que no ato discricionário, quais são os elementos que podem ser discricionários? Motivo e objeto. Mérito, M de motivo, O de objeto. E aí você lembra que isso é um ato discricionário quando ele tem um desses elementos ou os dois elementos discricionários. Outro ponto que a gente precisa marcar aqui no ato administrativo é: Núbia, o problema é que esse ato ele foi confeccionado e violou a lei. Não tem um dos elementos, tem algum problema nesse ato. E aí, o que eu faço? Eu anulo ou eu revogo esse ato administrativo? Essa é uma pergunta de milhões, mas depende do tipo de ato. Todo ato ele pode ser anulável, porque todo ato está de conformidade com a lei. Então, a anulação está para ato tanto vinculado quanto discricionário. Quem pode anular? Tanto a administração quanto o judiciário. Afinal de contas, nenhuma lesão ou ameaça de lesão deixará de ser amparada pelo Poder Judiciário. Agora, qual o efeito da anulação? Ex tunc, retroage, T de trás, retroage o nascimento do ato e vai desconfigurar o ato desde o seu nascimento. Agora, a revogação é um pouco diferente. Quando que eu revogo um ato? Quando ele é inconveniente e inoportuno. Aconteceu um fato novo que ele não é mais conveniente, que ele não é mais oportuno. Aconteceu um fato novo que alterou o motivo, que alterou o objeto, e aí eu vou ter que revogar esse ato administrativo. O ato revogável, ele é legal. Ele só é inconveniente e inoportuno. E quem pode revogar? Só aquele que praticou o ato. Então, se é um ato administrativo praticado pela administração, só ela, porque o controle de mérito só pode ser feito por aquele que praticou o ato. E qual que é o efeito da revogação? Ex nunc, para frente, N de não retroage. Nunc, porque não é a partir do fato novo? Até o fato novo, exemplo, pandemia do Covid-19. Até a pandemia estava tudo bem. Era conveniente eu fazer aquela obra pública. O recurso estava aprovado, licitação foi feita, contrato legal, tudo bem. Aconteceu a pandemia do Covid-19, fato novo, que não tornou mais o recapeamento da via oportuno, porque eu tinha que pegar esse dinheiro e colocar onde? Na saúde. E aí eu revoguei esse ato administrativo. Então a revogação, ela vai atingir lá atrás? Não, ela vai daqui para frente. E só a administração pode revogar esse ato administrativo, porque é a partir do fato novo. Interessante até aqui, né? Só que falta um tópico muito importante para a gente fechar essa aula de hoje, que são os poderes administrativos. E os poderes, eles caminham junto com os atos administrativos. Por quê? Porque os poderes são prerrogativas que são conferidas à administração, porque para que o administrador possa fazer o que precisa ser feito. Vamos imaginar seu amigo, aí, seu vizinho, colega, desde a infância. Se ele virar para você e falar assim, aqui, tô te autuando, tô te multando, você estacionou em local proibido. Você vai achar estranho, falar, como assim? Você está me autuando, me multando? Mas você não tem esse poder de polícia. Agora, se vier um guarda municipal, se vier uma autoridade de trânsito e fizer esse mesmo ato, você vai entender que ele tem poder de polícia. Significa, então, que o poder administrativo são poderes que são atribuídos a esses agentes públicos, munidos dessa autoridade, para que eles possam fazer valer o interesse público, fazer o que precisa ser feito. Eu tenho vários tipos de poderes, tá? Tem o poder hierárquico, que é aquele que eu tenho dentro dos órgãos. Então, o poder hierárquico, ele vem a distribuir competências dentro da administração, criando hierarquia. Aí eu sei quem que é meu chefe, quem que é meu subalterno. Hierarquia interna. Eu tenho o poder disciplinar, que é o poder que tem a administração pública de fiscalizar e aplicar sanção, se for o caso. E eu tenho o poder de polícia. Eu quero focar aqui em dois poderes. Poder disciplinar e poder de polícia, porque eles são os principais. E aí, eu já quero fazer um paralelo entre os dois, perfeito? O
que é o poder disciplinar? O poder disciplinar é o poder que tem a administração de fiscalizar determinado ato e, se não tiver de acordo com o que está descrito na norma, aplicar a sanção. Núbia, poder de polícia também. Poder de polícia, previsto no artigo 78 do CTN, Código Tributário Nacional, descreve que o poder de polícia é o poder que tem a administração para limitar, para restringir, para condicionar atividades, direitos. E o poder de polícia, a administração pode fiscalizar e, se estiver descumprindo, ela também pode aplicar sanção. Como que eu faço para saber a diferença de poder disciplinar para poder de polícia? Eu tenho a solução. E a solução é você mentalizar o seguinte: tanto o poder disciplinar quanto o poder de polícia podem gerar sanção. Só que eles são diferentes uns dos outros. Até porque, se fossem iguais, teríamos o mesmo nome. O poder disciplinar é o poder que tem a administração pública de aplicar sanção quando há uma relação especial entre ela e a pessoa que recebe a sanção. Que relação especial é essa? Um contrato, uma lei, uma posse num concurso público, o que for. Então, é muito errado, não sei se você já escutou isso, mas se escutou, deleta, que o poder disciplinar é o poder que tem a administração pública de penalizar os seus servidores. Esse conceito está completamente equivocado, porque ele é limitado. E por que ele é limitado? Porque o poder disciplinar é, sim, também o poder que tem a administração de fiscalizar os seus agentes e, se eles estiverem descumprindo alguma coisa, aplicar sanção. Eu tenho o poder disciplinar dentro da 8.112 de 90, lá a partir do artigo 127, 143, lá da lei, que vai estabelecer quais são o que pode fazer, o que não pode fazer e, se descumprir, as sanções que são previstas. Só que não é só disso que a gente está falando. Há poder disciplinar, há sanção decorrente do poder disciplinar quando existe uma relação especial entre as partes. E aí eu vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que você gosta muito de ler, foi à biblioteca pública aí da sua cidade, pegou um livro, não é, de Machado de Assis, Capitu. Você quer ler, então, e falou, vou relembrar, né, essa obra de Machado de Assis. E aí a bibliotecária fez uma ficha e falou para você, olha, tem que devolver dia tal. Se você não devolver, é R$1 de multa por dia. Você, infelizmente, esqueceu. Esqueceu por quê? Porque foi assistir a aula do Saber Direito, fez muito bem, e aí esqueceu de devolver o livro. Quando você foi devolver o livro, já estava com 20 dias de atraso. E aí ela aplica uma multa de R$20 e fala, olha, tem uma multa aqui para pagar. E aí você fala, nossa, essa multa, ela decorre do poder disciplinar? Não, porque eu não sou servidor público. Decorre do poder de polícia? Olha o seu raciocínio. Há uma relação específica entre vocês? Há um contrato de empréstimo. Se há uma relação especial, mesmo que você não seja servidor público, você acabou de receber uma sanção disciplinar. Uma sanção decorrente do poder disciplinar. Perceba que é isso que você tem que analisar na sua prova. A sanção decorreu de uma relação especial? De um contrato, de lei ou de qualquer coisa? Ainda que você não seja servidor, isso decorre do poder disciplinar. Diferente é você que estacionou em local proibido, né? Estacionou, recebeu a multa. Essa multa requereu uma relação especial entre vocês? Que vocês fizessem um contrato? Não. Isso é o quê? Tácito. Se é tácito, decorre do poder de polícia. Sobre o poder de polícia, a gente tem que colocar alguns poréns. Primeiro, o chamado ciclo de polícia. O que é o ciclo de polícia? São as fases que envolvem o poder de polícia. E por que eu preciso saber do ciclo de polícia? Porque existe, gente, nas provas de concurso, a grande pergunta que se faz envolvendo o poder de polícia é: quem pode praticar o poder de polícia? Um particular pode praticar o poder de polícia e aplicar sanção? Uma empresa privada pode aplicar sanção? São as perguntas que se faz. Mas para responder isso, eu preciso entender os ciclos do poder de polícia. E os ciclos são 4. Legislação, chamada ordem de polícia, consentimento, fiscalização e sanção. Vamos então à primeira delas, que é a ordem de polícia ou a fase de legislação. A legislação é quando a administração vai lá e coloca, olha, nessa área é proibido o trânsito de caminhões. Nessa área é proibido estacionar. Nessa área só pode ser carga e descarga e aí por diante. Então, é a ordem, estabelece o que pode e o que não pode.
O consentimento é quando aquilo é publicizado e você presta o seu conhecimento e entende que você sabe o que fazer. Você faz se você quiser, óbvio, mas se você não fizer, você está sujeito à sanção. Então, o consentimento é quando, por exemplo, você procura uma autoescola para se matricular, para fazer ali a prova de legislação. Você faz as aulas para se submeter à prova de legislação, vai lá, faz a inscrição. Isso é o consentimento. Você sabe que você não vai conseguir tirar a sua CNH se você não submeter a esse processo. Isso é o consentimento. Existe uma lei que diz quais são os passos e você vai lá e cumpre esses requisitos. Aí vem a fase da fiscalização. Fiscalização é quando eu vou verificar se esses requisitos estão sendo cumpridos. Até aqui, essas 3 fases existem em qualquer poder de polícia: legislação, consentimento e fiscalização. Aí vem a última fase, que é a sanção. Todo poder de polícia vai ter sanção? Não. A sanção só vai existir se houver o descumprimento. E é aí que entra a pergunta: quem pode aplicar a sanção? Nós tínhamos um entendimento do STJ que era o caso intitulado BH-Trans, que era uma sociedade de economia mista da minha terra, Belo Horizonte, Minas Gerais. Foi o Lind Case que gerou tudo isso. E esse Lind Case, que era o RESP aí 817-345, ele dizia o seguinte: olha, a BH-Trans, ela não pode aplicar sanção, não pode aplicar multas lá em Belo Horizonte, porque ela é uma sociedade de economia mista. O STJ entendeu que a pessoa jurídica de direito privado só tinha como praticar os ciclos meio de polícia. E isso ficou muito tempo, tá? Então o STJ pacificou: olha, a pessoa jurídica de direito privado só pode estar na fase de consentimento e na fase de fiscalização. Então, é inconstitucional as multas aplicadas pela BH-Trans em Belo Horizonte, cassou, falou que era inconstitucional. Modulou os efeitos, a partir dali, a BH-Trans passou a não mais aplicar multa. Só que, recentemente, o STF reviu a matéria e estabeleceu uma decisão com efeito de repercussão geral. O que é estabelecer uma decisão com efeito de repercussão geral? E gerou uma tese. Toda vez que tem uma tese, eu tenho requisitos para serem cumpridos. O STF falou: peraí, a gente precisa reanalisar esse caso da BH-Trans e estabelecer quem pode ou não aplicar os ciclos de polícia. E aí o STF disse: olha, a fase de ordem de polícia só pode ser pessoa jurídica de direito público. Isso aí não tem jeito. Legislar só pode ser pessoa jurídica de direito público. Fiscalizar e consentimento, o STJ já tinha dado. Então, pessoas jurídicas de direito privado podem participar dessas fases: consentimento, fiscalização. Então, eu tenho uma empresa privada que fornece radares. Beleza, perfeito. Agora, eu vou reavaliar. Ela também pode aplicar sanção, desde que ela tenha 3 requisitos. Isso é a tese. Primeiro requisito: ela seja integrante da administração indireta. Então, ela só pode ser sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação pública de direito privado, que são as 3 pessoas que integram uma administração pública indireta, que são pessoas jurídicas de direito privado. Segundo requisito, lembrando que eles são cumulativos. Se faltar um, não pode aplicar sanção. Segundo requisito: essa pessoa jurídica de direito privado, ela tem que prestar um serviço público em caráter de monopólio. E terceiro e último requisito: essa pessoa jurídica de direito privado, que integra a administração, que exerce o serviço público em regime de monopólio, ela tem que ter capital majoritariamente público. Se eu tenho esses 3 requisitos, a pessoa jurídica de direito privado pode também aplicar a sanção no ciclo de polícia. E aí, gente, se encerra uma grande discussão. Quem seria o responsável por conduzir o poder de polícia? E a gente conclui que o poder de polícia, então, pode ser exercido por pessoa jurídica de direito privado, exceto a ordem de polícia, desde que essa pessoa jurídica de direito privado, na sanção, ela tem esses 3 requisitos. Os 3 requisitos é só para aplicar a sanção? Exatamente, até porque para fiscalizar e consentimento, ela já tinha uma decisão aí anterior do STJ. Nessa aula, vimos temas muito importantes: princípios, atos e poderes administrativos. Na teoria, tenho certeza que estava legal, mas agora vamos para a prática através do nosso quiz. Vamos para a nossa primeira questão.
Considerando os princípios constitucionais explícitos e implícitos que regem a administração pública, analise a seguinte situação. Um servidor público federal é promovido sem a realização de concurso de mérito, baseado apenas em sua antiguidade. Que princípios da administração pública ou são violados neste caso? Letra A, legalidade e impessoalidade. Letra B, eficiência e publicidade. Letra C, moralidade e proporcionalidade. Letra D, legalidade, impessoalidade e eficiência. A resposta correta, sem dúvida, é a letra D. Vamos à nossa segunda questão. Qual a implicação jurídica de um ato administrativo que foi emitido com competência, forma e finalidade corretas, mas que utiliza de motivação equivocada para alcançar um objetivo alheio ao interesse público? Letra A. O ato é completamente válido, pois preenche os critérios principais de competência, forma e finalidade. Letra B. O ato é válido, mas pode ser questionado judicialmente por desvio de finalidade. Letra C. O ato é inválido e pode ser anulado de ofício pela própria administração ou por meio de ação judicial, devido ao desvio de finalidade. Letra D. O ato é legal, porém ineficaz, até que a motivação seja corrigida em processo administrativo. Sem dúvida, a assertiva correta é a letra C. Vamos para a nossa terceira questão. O exercício do poder discricionário pela administração pública é um aspecto fundamental do direito administrativo. Qual das seguintes opções descreve uma situação que justificaria a revisão judicial desse poder? Letra A. Decisão administrativa tomada dentro dos limites da lei e da razoabilidade. Letra B. Uso de critérios técnicos adequados e proporcionalidade na tomada da decisão. Letra C. Exercício do poder sem observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. E letra D, aplicação de critérios estabelecidos previamente em regulamentos internos. A assertiva correta, sem dúvida, é a letra C, até porque todas as outras assertivas, a A, a B e a D, trazem condutas que não há qualquer problema. Finalizamos aqui mais uma aula, onde nós vimos princípios, atos e poderes administrativos na teoria e na prática. Foi um prazer estar com vocês, agradeço a companhia e quero deixar aqui o contato do meu Instagram, @professora Núbia de Paula. Vai ser um prazer conversar com você, aprofundar sobre temas e, inclusive, quero apresentar para vocês o meu livro, que é fruto da minha tese de doutorado, que vai falar sobre a Lei Anticorrupção Empresarial. Essa lei é muito interessante quando a gente compara em relação à Lei de Improbidade Administrativa. Então, fica aqui a recomendação. Abraços e até um próximo encontro. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.